Gravando, já está no ar, pode começar. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Shalom, shalom aleikum. Shalom aleikum a vocês todos. Bem-vindo mais uma vez na sessão de hoje. Aqui é Pastor Próspero, da Igreja Ministério Primavera da Vida Cristã. Estou a vos convidar para a sessão de hoje e antes de nós começarmos, queria vos convidar para nós fazermos oração juntos e convidamos a presença do Espírito Santo, Ruach HaKodesh, Ele que pode nos ajudar, Ele que pode até nos ajudar para nós compreendermos o que vamos aprender juntos. Com isso, estou a te convidar para você fazer oração comigo e convidar a presença do Senhor, estar consigo nesse momento. Oremos. Em nome de Jesus Cristo, Yahushua Mashiach. Adonai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Yahushua Mashiach. Nesse momento, estamos a nos entregar nas suas mãos. O Senhor manifesta o seu poder e a sua presença dentro de nós. Fala conosco e glorifique o seu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que você fez, tudo que você está a fazer, tudo que você vai fazer. Estamos aqui, o Senhor Jesus Cristo, para ser usando como seus vasos e vasos da glória para a salvação de muitos, para a libertação de muitos, para muitos também ser abençoados. Muito obrigado, Yahuwah, Deus de Abraão, Isaac e Jacob. Obrigado por tudo que você fez para nós termos a salvação. Por isso estamos a convidar a sua presença a estar conosco. Fala através de mim. Glorifique o seu nome através de mim. E toque seus filhos, aonde que estão, em todos os cantos dessa nossa nação, dessa pátria Moçambique. Em nome de Yahushua Mashiach, Jesus Cristo, oremos. Amém. Aleluia. Bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo e a presença do Senhor estar consigo. Hoje vamos aprender algo muito necessário e interessante para nós que somos discípulos de Yahushua Mashiach, que estamos no reino. Vamos aprender e por isso vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, vamos ver no versículo 12 e versículo 14 e versículo 15. Aleluia. Capítulo 6, versículo 12, versículo 14 e versículo 15. Mateus capítulo 6. Vamos ler. A palavra do Senhor diz assim. Estou a ler dessa versão NVA, que nova versão internacional. A palavra diz assim, Mateus capítulo 6, começando com o versículo 12. Diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Depois vem o versículo 14, diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoarão vocês. Mas se não perdoar uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Amém. Hoje gostaria para nós aprendermos sobre perdão. Então, o tema de hoje é o perdão. O perdão. Amém? O perdão. Então, tenho muitos pontos, mas vamos andar um pouco rápido. Tenho pontos que eu quero que nós aprendamos no dia de hoje. Então, se tiver essa caneta a escrever, se tiver como receber essa informação, você faça, porque vai te ajudar. Para também você passar a mesma informação para os outros. Porque quando nós aprendemos para nós também seremos como sábios e passamos a informação para os outros.
Então, hoje quero que nós aprendamos sobre perdão, o perdão. Em primeiro lugar, vamos já nos perguntar o que é perdão? O que é perdão? O que é o perdão? Essa é a pergunta. Mas a resposta, podemos ver nas pessoas que estão no mundo, os psicólogos, pessoas que se chamam de sábios no mundo, o que eles dizem? Eles geralmente definem o perdão como uma decisão consciente e deliberada de liberar sentimentos de ressentimento ou vingança em relação a uma pessoa, a um grupo de pessoas que o prejudicou, independentemente de eles, essas pessoas, realmente merecer o seu perdão. Então, para simplificar, o perdão é aquela decisão que a pessoa toma no seu coração para liberar, para não se vingar, para não haver a vingança, retaliação contra pessoas ou alguém que te ofendeu ou fez mal contra si. Mesmo quando aquela pessoa não merece aquele perdão. Quando aquela pessoa não merece aquele perdão. Não merece aquele perdão. Então, podemos também usar a mesma definição em relação ao perdão. E digamos assim, perdão é o fato de não ter nenhum ressentimento ou um consentimento maligno, um plano maligno de retaliação pelo mal que foi feito contra você, ou contra qualquer pessoa. Então, quando você não tem nenhum ressentimento, ou consentimento maligno, ou plano maligno de se vingar, ou de retaliação para o mal que foi feito contra você. Isto já é o que se chama de perdão. Assim já sabemos o que é perdão. Então, se já vimos o que é perdão, devemos que nos perguntar, o segundo ponto, devemos que nos perguntar quem precisa perdoar. Quem precisa perdoar? Quem precisa perdoar é o ofendido. Amém? O ofendido, o ferido é quem precisa perdoar. A pessoa que foi ofendida, a pessoa que sofreu, a pessoa que estava no lugar de receber a ofensa, é que precisa de perdoar. E nós todos precisamos de perdoar, porque eu penso que já algumas vezes fomos ofendidos. Ninguém que pode dizer que nunca foi ofendido. Não, nós todos já fomos ofendidos. Então somos nós que precisamos de perdoar. Aleluia. Depois vem o terceiro ponto. O terceiro ponto é quando precisamos perdoar. Se somos nós que precisamos de perdoar, então quando que precisamos perdoar? Daí
é muito interessante porque muitos não sabem quando deve que perdoar o ofendedor, a pessoa que o ofendeu. É muito interessante, presta atenção. Não precisamos de perdoar depois de uma semana, 2 dias, 1 ano, dizendo ainda estou a pensar se vou te perdoar ou não. Se você se encontrar no reino, se você ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, Yahushua Meshiach, escuta isso, preste atenção. Nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, Yahushua Meshiach, precisamos perdoar no momento da ofensa. Precisamos de perdoar no momento da ofensa ou um pouco depois da ofensa. Quando falo de um pouco depois, não estou a falar depois de minutos. Não estou a falar depois de 1 hora. Não estou a falar depois de 1 dia, 1 semana. Não. Depois de receber a ofensa, a pessoa deve que perdoar. Naquele mesmo momento, depois de receber a ofensa, de ser ofendida, a pessoa deve que perdoar. Perdão é algo que segue a ofensa. Não pode haver um gap, não pode haver já um tempo, um lapso entre a ofensa e perdão. Não pode haver um lapso. São coisas que se seguem. Aonde que há ofensa, deve que haver perdão. No momento que a ofensa acontece, perdão deve que seguir. Deve que seguir. Aleluia. Então, aqui eu disse que precisamos perdoar no momento da ofensa ou um pouco depois da ofensa. Vamos ver. A Bíblia nos diz que não devemos ficar com raiva e ainda ir para a cama com raiva. Não podemos ir dormir quando ainda não perdoamos, quando ainda estamos zangados, quando ainda não perdoamos. Precisamos perdoar antes do pôr do sol, antes de anoitecer. Precisamos de perdoar. Em outras palavras, precisamos perdoar no momento em que percebemos que fomos ofendidos. Não depois ou até que o ofensor venha pedir perdão, não. Naquele momento que você percebe que foi ofendido, a ofendida, deve que perdoar. E deve que perdoar. Então, perdão não depende da maneira que nós nos sentimos. Perdão não depende do nível do zango ou como estamos a nos sentir. Não. Perdão não é quando você se sente bem que vai perdoar. Não. Porque pessoas confundem há uma confusão entre perdão e reconciliação. Aqui estamos a falar de perdão. Há pontos onde vamos ver sobre a reconciliação. Há diferença entre perdão e reconciliação. Aleluia. Então, a pessoa deve que perdoar no momento em que percebe que foi ofendido a ofendida. A pessoa deve que perdoar. Se alguém te insultar, naquele mesmo momento, depois de ouvirem o insulto, você deve que perdoar, dizendo, estou a te perdoar. Não é depois de ir raciocinar, pensar e repensar que você vai ter que perdoar. Não. Naquele mesmo momento você vai ter que falar, verbalmente falar, dizendo estou a te perdoar. Deus também te perdoa. Aleluia. Então,
Se ver Efésios capítulo 4, versículo 26 até versículo 28, vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Não pequem. Esse pecado é não se vingue. Não faz nada por causa do que? Da ira. Depois a palavra continua dizendo assim: apaziguem a sua ira antes de o sol se ponha. Significa antes de anoitecer. E não dê lugar ao diabo. Significa a pessoa que não perdoa está a dar espaço ao diabo. Está a dar espaço ao inimigo. Está a dar espaço ao inimigo. Ok, o quarto ponto. Já vimos quando que precisamos de perdoar. Precisamos de perdoar naquele mesmo momento, depois de recebemos a ofensa, devemos que perdoar. O quarto ponto. Qual é a condição que deve levar ao perdão? O que deve levar uma pessoa ofendida a querer perdoar? Esse é o outro ponto. Quando a pessoa foi ofendida, o que vai lhe incentivar para perdoar? Porque a pessoa ainda está furiosa. A pessoa ainda está a sentir aquela dor. A pessoa ainda está a chorar, porque há pessoas que ficam ofendidas e choram. A pessoa ainda está mesmo a sentir que precisa de fazer alguma coisa para se vingar. Para mostrar àquela pessoa que aquela pessoa também merece receber uma retaliação. O que deve que motivar a pessoa? Aí não precisa de uma motivação. Não deve haver nenhuma condição que leve alguém a perdoar a outra pessoa. Só a pessoa deve que saber que quando há ofensa, mesmo quando sinto a dor, deve que perdoar. Deve que perdoar. Por quê? Também a mesma pessoa precisa de perdão. Porque se ninguém que não ofende, muitas vezes nós ofendemos os outros sem nos apercebemos que estamos já a ofender. Então, se alguém vier dizer que não precisa de perdão, essa pessoa não se sabe, não se conhece. E não é alguém, posso dizer que não é alguém que está aqui na terra, por ser já estar em outros sítios que, por acaso, onde que não peca, onde que não ofende. Porque mesmo quando nós falamos sobre Yahushua Mashiach, Jesus Cristo, há pessoas que ficam ofendidas, que levam aquilo como ofensa. Sendo que, sabemos quando falamos sobre Yahushua Mashiach, estamos a fazer o trabalho para muitos ter a salvação. Mas há pessoas que levam aquilo como ofensa. Aleluia. Então, não deve haver nenhuma condição que leve alguém a perdoar a outra pessoa. Uma condição significa, eu devo que me sentir bem, ou devo que estar num lugar X, ou aquela pessoa deve que vir fazer alguma coisa. Apaziar, fazer alguma coisa para haver a paz. Não. A pessoa deve que perdoar no mesmo momento que ainda sente a dor, porque é onde que faz sentido aquele perdão. Porque perdão que vem quando já não há dor, até a pessoa diz, já passou. Já passou, porque não há dor. Mas naquele momento que ainda que há dor, é o momento de perdão. A pessoa deve que falar e dizer, estou a te perdoar. Se ser ofendido por uma pessoa que não está aí para ouvir, você a dar o perdão,
você deve que falar do nada dizendo, Yahuwah, estou a perdoar fulano. Estou a perdoar fulano. Você a chorar, você sentir a dor dizendo, Yahuwah, estou a perdoar fulano. Perdoa fulano também. Aleluia. Então, não depende de uma condição para nós perdoarmos. Não. Não. O quinto ponto é daí que vem por que devemos perdoar. O quinto ponto, por que devemos perdoar? Aí, perdoamos porque também nós precisamos de perdão. Perdoamos porque precisamos de perdão. A consciência de que o Espírito implacável não é do Senhor é a noção de que nosso próprio perdão, próprio perdão, o nosso perdão de Deus já nos perdoar, depende de como perdoamos aos outros. Amém. A consciência de que o Espírito implacável não é do Senhor e a noção de que nosso próprio perdão de Deus depende de como perdoamos os outros, deve ser suficiente para qualquer um perdoar os outros. O espírito de vingança, o espírito de retaliação, o espírito de vingança, retaliação, de não perdoar, não vem do Senhor. Então, por saber que o espírito de vingança, retaliação, são coisas inspiradas pelo inimigo, pelo diabo, por saber isto, a pessoa deve que perdoar, sabendo que eu não posso ser inspirado pelo inimigo, não posso dar espaço ao inimigo, não posso dar espaço ao diabo. Então, devemos que perdoar para o inimigo, o diabo, não ter espaço na nossa vida. Também por saber que o perdão, o próprio perdão que nós recebemos de Deus depende da maneira onde o fato que nós perdoamos os outros. Isso também é uma motivação para nós perdoarmos os outros. Para não haver nenhuma coisa que vai impedir Yahuwah, o nome dele seja glorificado, para não nos perdoar. É daí que, onde que lemos, Mateus capítulo 6, versículo 12, 14 e 15, onde que disse que perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Da mesma forma que nós perdoamos os nossos devedores, é assim que a Yahuwah vai nos perdoar. Versículo 14 diz assim, pode se perdoarem, aí Yahuwah está a falar, se perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoar uns dos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Não. Isto é muito necessário que nós perdoamos os outros. Porque ninguém que não merece perdão. Se Jesus Cristo morreu na cruz, morreu para nós, recebemos o quê? Perdão. Para ser possível. Para sermos perdoados. Amém. O sexto ponto que eu quero que nós devemos que ver sobre perdão, essa questão. Será que existe alguma ofensa que não deva ser perdoada por qualquer humano em relação a outro humano? Será que é uma ofensa que alguém pode fazer contra nós que não devemos perdoar? Essa é uma pergunta.
A resposta é: não há ofensa que não devamos perdoar. Não há ofensa que não devamos perdoar. Qualquer tipo de ofensa precisa ser perdoada. Portanto, devemos perdoar qualquer tipo de ofensa. Devemos perdoar qualquer tipo de ofensa. Por quê? Veja o que aconteceu em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, versículo 34. Lucas, versículo 23, aliás, capítulo 23, Lucas capítulo 23, versículo 34. Diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão a fazer. Jesus Cristo perdoou aqueles que o mataram. Ele, Yahusha, Messias, Jesus Cristo, perdoou aqueles que matou a ele. E também disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão a fazer. E também Atos capítulo 7, versículo, começando com o versículo 54 até 60, vamos ler, porque é aí que vemos o Estevão a perdoar aqueles que o apedrejava até a morte. Atos dos Apóstolos capítulo 7, começando com o versículo 34 até 60, vamos ler. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele, contra o Estevão. 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Yahuwah. E Yahusha, Jesus, de pé à direita de Adonai. E disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Yahuwah. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saul. Esse é o Paulo, quando ainda se chamava de Saul. Então apedrejaram Estevão. Este orava: Senhor Yahusha, recebe o meu espírito. Versículo 60 diz assim: Então caiu de joelhos e bradou: Senhor Adonai, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isto, adormeceu ao morreu. No momento que o Estevão estava a receber pedras a ser apedrejado, ele fez oração a pedir Yahuwah perdoar aqueles que estavam a matar. Mas há muitos, por só um insulto, há muitos, por só fazer alguma coisa pequena, a pessoa começa a dizer: nunca vou te perdoar. Nunca vou te perdoar. Essa não é a linguagem de pessoas que são discípulos. Essa é a linguagem de pessoas que estão no mundo. A linguagem de pessoas que se vingam. A linguagem de pessoas que fazem retaliação. Pessoas que estão lá dominadas pelo diabo e demônios. Mas pessoas que estão em Cristo, Jesus Cristo e Yahusha Messias,
Deve que perdoar no momento em que a dor se sente, no momento que a ferida se vê. Esse é o momento de perdoar. O momento de perdoar. Aleluia. Vamos ver o sétimo ponto. O sétimo ponto é quantas vezes devemos perdoar nosso ofensor. Quantas vezes? Se a pessoa te ofende uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o que você vai ter que fazer? Se mesmo te ofender, no mesmo dia, muitas vezes. Quantas vezes? A palavra do Senhor diz assim, porque aqui era o Pedro que estava a perguntar ao nosso Senhor, a dizer, então Pedro aproximou-se de Yahusha e perguntou, Rabai, ao Rabon, ao mestre, ao Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Aqui ele está a perguntar. Até 7 vezes. Mas Yahusha respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 significa 490 vezes. Isto, num dia, se alguém te ofender 490 vezes num dia, significa que quando te ofender a outra vez, que já não é 490 vezes, vai ser já de 500 vezes, daí que você não pode perdoar. E se Yahusha disse isto, ele viu que não era possível alguém te ofender 500 vezes num só dia. Num só dia. 500 vezes num só dia. Então significa o quê? Significa que não há como não perdoar. É impossível não perdoar quando alguém te ofender. Aleluia. Outro ponto. Será que devemos que perdoar quando a pessoa que nos ofendeu, o ofensor, vem pedir perdão? Não. Quando a pessoa nos ofende, nós, até às vezes, não é necessário de falar ao informar a pessoa que nos ofendeu. Dizer, você me ofendeu. Não, muitas vezes não é necessário. O que é necessário é você dizer a Adonai, estou a perdoar o que a fulana está a fazer. Estou a perdoar fulana por ter me ofendido. E você falar isto e mesmo você significar isto no seu coração. Não significa que você vai perdoar fulano por quando até fulano vir pedir perdão. Não. Não. Não é assim. Não é assim. Aleluia. O 8º ponto é questão. O perdão significa reconciliação? O pecado, o perdão significa reconciliação? Não. O perdão não significa reconciliação. Mas o perdão prepara o caminho para a reconciliação. O perdão prepara o caminho para a reconciliação.
A pessoa que perdoa fica pronto para reconciliar com o ofendedor, o ofensor. Amém? A pessoa que perdoa, nós que perdoamos, ficamos prontos para a reconciliação. Amém? Então, daí que devemos saber quando que a reconciliação acontece. A reconciliação não acontece no momento que nós perdoamos. Não. A reconciliação acontece no momento que aquela outra pessoa, o ofendedor, o ofensor, se apercebe que ofendeu e vem pedir perdão. Quando vem pedir perdão, nós falamos com a pessoa dizendo assim: já te perdoamos, ou já te perdoei. Então, quando a pessoa pede perdão, nós começamos a nos reconciliar com a pessoa. Começamos a fazer o quê? A nos reconciliar com a pessoa. Quando a pessoa pede perdão. Amém? Quando a pessoa pede perdão é que nós começamos a nos reconciliar com a pessoa. Porque se a pessoa não reconhecer o que ele fez, não merece reconciliação. Só merece o quê? Perdão. Aleluia. Quando a pessoa não vem pedir perdão, nós perdoamos a pessoa, mas não nos reconciliamos com a pessoa. Espero que está claro aí. Porque há pessoas que tentam confundir entre estas duas coisas, perdão e reconciliação. Perdão é mediante, reconciliação é quando aquela pessoa que ofendeu, o ofendedor ou o ofensor, vem pedir perdão, daí começamos a reconciliar com ele. Aleluia. O nono ponto. A diferença entre a forma de perdoar de Deus e a nossa. Porque Deus também perdoa, também nós perdoamos. A resposta é: não há diferença. Aqui vamos ter que mesmo prestar muita atenção. Não há diferença. Pois Deus nos perdoou antes mesmo de cometermos ofensas contra Ele. Muito interessante. Ele nos perdoou mesmo antes de nós cometermos ofensas. Então, o que nos aproximaria ou nos reconciliaria com Ele é quando reconhecemos os pecados ou ofensas que cometemos contra Ele. Reconciliação. Então, Adonai já nos perdoou os pecados. Mesmo antes de pedir perdão, Ele já nos perdoou. Mas, veja uma coisa muito interessante, mas não estamos reconciliados com Ele. Amém? Porque Jesus Cristo morreu por todo mundo, por toda a terra. Morreu. Mas a reconciliação é quando a pessoa pede perdão. Depois Adonai vai te dizer: já te perdoei. Só o que faltava era para você voltar em casa. Você vir e reconhecer o trabalho que foi feito na cruz pelos seus pecados. Aleluia. Quando a Bíblia diz que Ele nos perdoará de nossos pecados, isso significa que Ele não nos responsabilizará por nossas ofensas, porque temos reconciliação com Ele em Cristo Jesus e Yahushua Meshiach.
irmos a Ele para receber o perdão que Ele já providenciou por meio de Jesus. Ok? Deus, Yahuwah, já providenciou o perdão. Então, se Ele já providenciou o perdão das ofensas, dos pecados, o que falta é para a pessoa ir até a Ele, a busca daquele perdão. A busca do quê? Daquele perdão. É daí que a pessoa, para buscar aquele perdão, deve que confessar o pecado que fez, que cometeu, e pedir perdão. Depois recebe aquele perdão que Yahuwah, El Shaddai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nome dele seja glorificado, já providenciou através de Yahushua Meshiach Jesus Cristo. Aleluia. Muito interessante. Não sei se vocês estão a perceber. É da mesma forma que nós devemos que perdoar a pessoa, mesmo quando aquela pessoa ainda não veio para pedir perdão. Então, a reconciliação com aquela pessoa vai começar quando aquela pessoa reconhecer que nos ofendeu e vem pedir perdão. Depois nós, digamos a ele, já te perdoamos. Então, assim que você reconheceu o que você fez, vamos já voltar a ser amigos. Andamos juntos, nos reconciliamos. Da mesma forma com Deus, Deus já perdoou os pecados, mesmo os pecados que vão vir no futuro. Mas aquele perdão, para funcionar na vida da pessoa, é quando a pessoa reconhece que pecou e depois vem pedir perdão e abandona aquela ofensa. Daí aquele perdão que já foi que Adonai já providenciou, começa já a funcionar na vida daquela pessoa. Aleluia. Porque há pessoas que confundem dizendo que Deus já nos perdoou os pecados que vamos cometer no futuro. Depois as pessoas começam a dizer, então se eu pecar, não há problema, eu já fui perdoado. Não é assim. Escute bem. Porque há pessoas que tentam interpretar a palavra do Senhor de uma maneira que não é. É daí que precisamos do Ruach HaKodesh para nos ajudar a interpretarmos a palavra como Ele quer que nós interpretamos a palavra. É assim. Jesus Cristo morreu para todos os pecados, do passado, do presente e do futuro, que cometemos, estamos a cometer e vamos cometer. Mas, ouve bem, esse perdão que Ele providenciou, que Yahuwah providenciou através de Jesus Cristo, funciona só na vida daquele que reconhece que pecou e vem pedir perdão. Sem alguém pedir perdão, confessar os seus pecados, aquele perdão que Yahuwah providenciou através de Jesus Cristo não funciona para essa pessoa. Só vai funcionar quando aquela pessoa reconhecer o que fez, pedir perdão. Depois aquele perdão que já foi providenciado, funciona na vida daquela pessoa. Aleluia! Mas isso não significa autorização para pessoas pecar. Porque aqueles que já estão em Cristo Jesus, em Yahushua Meshiach, não continuam a viver no pecado, na desobediência, a desobedecer, a fazer coisas contra a vontade de Yahuwah. O nome dele seja glorificado. Aleluia. Então, só podemos receber esse perdão provido pedindo por meio de arrependimento. E isso é somente através de Jesus Cristo. Então, esse perdão que já existe, podemos receber a Ele pedindo por meio de arrependimento, e isso somente através de Yahushua Meshiach Jesus Cristo.
É por isso que não há perdão de pecado sem Yahushua Meshiach, Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo, Yahushua Meshiach, não há perdão dos pecados com a Yahuwah, o nome dele seja glorificado. Porque nós pecamos contra ele e contra os irmãos. Então, o pecado que nós pecamos contra ele, não há perdão daquele pecado sem Yahushua Meshiach, Jesus Cristo. Então, aqueles que estão fora de Yahushua Meshiach, Jesus Cristo, não há como serem perdoados dos seus pecados. Pessoas podem tentar fazer tudo, que pode fazer sacrifícios, se bater, jejuar, não sei o que pode fazer, dizendo que estão a tentar pedir a Yahuwah perdoar a eles. Ele não perdoa fora de Yahushua Meshiach, Jesus Cristo. Então, sem Jesus Cristo, o pecado permanece na vida da pessoa. Sem Jesus Cristo, a Yahuwah, o nome dele seja glorificado, não perdoa. Porque o perdão existe, foi providenciado através de Jesus Cristo e Yahushua Meshiach. Amém? Espero que aí estou claro. Então, quando alguém pede perdão, Adonai já perdoou. O que faltava era a reconciliação. Então, a reconciliação é aonde que a ativação de perdão do pecado vira-se posso dizer que vira-se ativa na vida da pessoa. Quando a pessoa pedir perdão, confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados, aí a pessoa vira reconciliada. Vai ser reconciliada com Yahuwah. Não significa que é naquele momento que Yahuwah está perdoando, não. Ele já perdoou. Mas para a pessoa, para aquele perdão ficar ativo na vida da pessoa, é quando a pessoa confessa seus pecados a pedir perdão. E nesse momento, a pessoa se reconcilia de novo com Yahuwah. Aleluia. Então, nos reconciliamos com Adonai, com Yahuwah, através de Jesus Cristo em arrependimento. Nós ficamos reconciliados com Yahuwah através de Yahushua Meshiach, Jesus Cristo, em arrependimento. É daí que ficamos reconciliados. Amém? Espero que aí estamos a compreender. Ok. O 10º ponto. Deus perdoa todos os pecados? Essa é a pergunta. Sim, Deus perdoa todos os pecados desde que uma pessoa vá até Ele para obter perdão. Okay? Porque perdão já está providenciado. Então, a pessoa deve que ir buscar ao obter aquele perdão. O único pecado que não é perdoado é aquele que não é reconhecido pelo o pecador. Se o pecador peca, depois ele não reconhece aquele pecado. Não reconhece. Não significa não conhece. Não reconhece aquele pecado permanece. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja já Hebreus capítulo 8, versículo 12. Diz assim: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ok. Então, o pecado que não é perdoado
Isso vamos voltar já no fim para falarmos disso. Coloquei no fim para falarmos disso. Mas Adonai perdoa qualquer pecado que a pessoa comete. Basta a pessoa pedir perdão. Mas isto não significa que é a libertinagem, a autorização para pessoas pecar. Não. Porque quando você pecar de propósito, cuidado para não se encontrar a pecar aquele pecado que não vai ter perdão. Versículo 11. Aliás, o ponto, 11º ponto. O que significa se arrepender? O que significa se arrepender? Porque devemos saber disto. Se arrepender significa o quê? Significa sentir ou expressar arrependimento ou remorso sincero sobre o erro ou pecado cometido. Amém? Sentir ou expressar arrependimento ou remorso sincero sobre o erro ou pecado cometido. Sabemos que Jesus sofreu o castigo por nossos pecados, para que possamos nos arrepender. Jesus sofreu o castigo por nossos pecados, para que possamos nos arrepender. Então, sem Jesus Cristo ter sofrido por os nossos pecados, não era possível para nós nos arrepender. Arrependimento acontece porque Jesus Cristo sofreu. O arrependimento é uma mudança de coração e mente que nos aproxima de Deus, de Yahuwah. Inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus, em busca de perdão, que já existe. Esse arrependimento é motivado pelo amor a Deus e um desejo sincero de obedecer aos seus mandamentos. Arrependimento. Vamos no ponto 12º ponto. O que acontece quando o ofensor pede perdão a Deus ou a um próximo que ele ofendeu? O que acontece quando alguém já pede perdão? Confessa seus pecados, pede perdão, uma pessoa vem para pedir perdão. O que acontece é o que deve acontecer. E o que deve acontecer? O que deve acontecer é que quando um ofensor, a pessoa que ofendeu, reconhece sua ofensa e pede perdão, é o começo, o início da reconciliação ou restauração. Aleluia. Quando a pessoa reconhece o que fez e vem pedir perdão, significa o início da reconciliação e restauração. Reconciliação e restauração. Aleluia. 13º. Quem se beneficia do perdão? O ofensor ou o ofendido? Todos se beneficiam. Essa é a verdade. Todos. Os dois se beneficiam. Mas quem mais se beneficia é o ofendido. Às vezes, o ofensor não sabe que ofendeu outra pessoa. Neste caso, o ofendido precisa perdoar o ofensor, mesmo sem o ofensor saber. Ok? Ouça isto. Não perdoamos porque o ofensor veio pedir perdão. Não. Mas perdoamos no momento em que nos sentimos ofendidos. Quando o ofensor reconhece sua ofensa e pede perdão, este deve ser o começo da reconciliação e restauração. Não é o começo de perdão. Não. Perdão é naquele momento que nós sentimos que fomos ofendidos.
Veja uma coisa que é interessante. O Espírito Santo não nos condena quando pecamos. Não. O Espírito Santo não nos condena. Mas nos lembra, ou nos faz lembrar quem somos. O que nós somos? Filhos e filhas de Deus. E que não deveríamos ter feito o que fizemos. Na verdade, a voz do Espírito Santo, sua voz nos leva ao arrependimento. Então, quando você sente aquela voz dentro de ti, não é condenação. Não, ele está a te fazer você lembrar quem você é em Yahuwah, para você também voltar no seu lugar. Se arrepende e você voltar na reconciliação, se reconciliar de novo ao Senhor. Aleluia. Quem cometeu pecado imperdoável, veja, é muito interessante. Quem cometeu pecado imperdoável não sente nem vê a necessidade de arrependimento. Porque há pessoas que podem pensar, será que eu cometi um pecado imperdoável? Não. A pessoa que cometeu um pecado imperdoável nem pensa esse pensamento de se perguntar, será que eu cometi um pecado imperdoável? Mas a pessoa que sempre está dizendo, Yahuwah, me purifique, me santifique, que está sempre a perguntar, será que o Senhor cometeu um pecado imperdoável? Essa pessoa ainda não cometeu. A pessoa que comete esse pecado, se fala que a sua consciência vira-se uma consciência selada. Já não raciocina, já não vê que está a pecar. E veja, e não é qualquer pessoa que pode cometer aquele pecado. Não é qualquer pessoa. Então, essa pessoa não pede perdão pelos seus pecados. Essa pessoa se sente bem em sua perdição, no estado em que se encontra. Ele se sente bem. Não vê que está a pecar, pode insultar o nosso Senhor Jesus Cristo, Yahushua Meshiach, pode insultar Yahuwah, o nosso Deus, pode fazer qualquer coisa. Ele vai sentir, não vai sentir culpado, não vai sentir nada. O Espírito Santo não vai falar com aquela pessoa já, porque a consciência daquela pessoa já está cerrada. Já está cerrada. Então, quem pode cometer o pecado imperdoável? Só quem esteve, veja aí, só quem esteve ao lado de Jesus Cristo pode cometer o pecado imperdoável. A pessoa que já era o seguidor de Jesus Cristo pode pecar esse pecado. Hebreus capítulo 6, versículo 4 até 6, vamos ler. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificados de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então, essas pessoas que já eram pregadores da palavra, depois volta já a insultar a mesma palavra, que seguia Jesus, que depois volta já a insultar a ele, essas pessoas já pecaram contra o Espírito Santo. Então, já vimos sobre o perdão, por isso que você que está aí deve que perdoar. Perdoar, mesmo quando a pessoa que te ofendeu não sabe. Perdoa. Quando a pessoa que te ofendeu vem pedir perdão, você deve que dizer à pessoa, já te perdoei. Aquele é o início de reconciliação. Aleluia, aleluia. Então, vamos fazer oração. Se você precisa de perdão, pedir perdão. Se você precisa de perdoar uma outra pessoa também, perdoar outra pessoa. Yahuwah, estou a colocar seus filhos nas suas mãos. Perdoa eles, o Senhor. Que o Espírito Santo fale dentro deles, para eles saber o que fizeram, para pedir perdão. Adonai, esteja dentro de nós. Manifeste seu poder dentro de nós. Yahuwah, para nós seremos como você, que perdoa e se reconcilie. Dadi, o Senhor, Abba, Pai, peço que nos dê o seu coração. O coração que estava em Yahushua Meshiach Jesus Cristo. Para nós sermos capazes de perdoar.
Obrigado, Senhor, por tudo que você fez e tudo que você está a fazer. Obrigado. Obrigado, Senhor. Nesse momento, não gostaria de terminar sem fazer oração para vocês que estão aí, que têm desafios. Que precisam de oração, que precisam do toque de Yahuwah, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vocês que estão aí doentes, vocês que estão aí com preocupações, não há nenhuma doença que Yahushua Mashiach não pode curar. Não há desafio que ele não pode resolver. Por isso, estenda a sua mão e você confie nele, no Senhor. E o seu caso terá solução. Estenda a sua mão para onde que você está, para onde fazemos oração juntos. Em nome de Yahushua Mashiach, Jesus Cristo, estou a repreender essa sua situação. Seja doença, seja ataques, qualquer coisa que você está a sofrer, que haja solução que vem do céu. Se a doença seja curada. São situações de limitações. Você tenha sucesso. Se você está doente no sangue, na carne, nos ossos, receba a cura. Se é um órgão que está mal funcionar. Em nome de Jesus Cristo. Yahushua Mashiach. Você continua no Senhor. Se você não tem uma igreja, procure uma igreja viva, evangélica, onde você está. Se você se encontrar aqui em Maputo sem igreja, venha ter conosco. Nós estamos em Maguanine, parados fim do muro, e contatos estão aí embaixo, você vai ver contatos. Aleluia. Pode vir, estar conosco. Aleluia. Então, Deus vos abençoe e vos cuidar. Shalom. Shalom alaikum. Shalom alaikum. Shalom alaikum. Shalom alaikum.